Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos de novo aqui no Caritas. A pedido do tio Luiz, estou de volta, né, tio Luiz? Nosso eterno professor aqui, nosso querido Luiz. Hoje eu escolhi esse tema. Eu escolhi esse tema já faz um mês, mais ou menos, desde quando a gente falou que eu retornaria. Eu já tinha esse tema na cabeça. E aí, semana passada, eu tive uma grande perda na família. O meu padrinho, um tio muito querido. E aí teve um pouquinho mais de seriedade para eu poder montar essa palestra, porque é um tema muito pesado, é um tema muito difícil de ser falado. Muitas palestras evitam entrar nesse tipo de tema, porque realmente é um tema pesado. E aqui a gente precisa de um tema leve, de um tema que nos inspire, né, e não nos preocupe. Mas eu estava com esse tema na cabeça, de alguma forma ou de outra eu precisava falar sobre isso. E aí esse tema fez estudar muito após a morte, né? A experiência do espírito pós a vida terrena, pós o desencarne. E junto com essas emoções aí do meu tio, bastante coisa aconteceu na minha cabeça. E aí eu consegui trazer só a parte mais reflexiva, sem a gente entrar nos pormenores das dificuldades, das coisas mais densas, das coisas mais feias que acontecem, né? No plano espiritual, no umbral que a gente conhece, em todas as castas inferiores, pós a vida. Então eu foquei aqui para a gente falar de uma personalidade que é muito conhecida de todos nós, muito famosa. Um Roqueiro no Além é um livro, que é uma obra do Nelson Moraes, sobre o Raul Seixas. É uma psicografia, praticamente, do Raul Seixas, onde ele passa uma biografia do pós-morte, né, do além-vida, e não dele em vida. A vida do Raul a gente conhece bastante, né? E aí ele teve uma experiência muito traumática após a morte dele, e ele, depois de conseguir se recuperar um pouquinho, ele é apresentado ao Nelson Moraes, que é um médium logicamente encarnado, e ele recebe todas essas informações e transcreve para uma obra o que foi a experiência do Raul depois que ele veio a falecer. Né? O Raul era um libertário, né? Ele pregava sobre a liberdade, principalmente a liberdade de expressão, a liberdade das pessoas, dos seres humanos, dos cidadãos. Mas o curioso é que ele, o cara que levantava a bandeira da liberdade, se escravizou com as drogas, né? As drogas tornaram o Raul um escravo de si próprio, de si mesmo, né? E é muito curioso quando a gente estuda a obra dele, toda essa passagem. Ele próprio chega nessa conclusão. Poxa, eu pregava a liberdade e eu mesmo me aprisionei num labirinto, né? Muito por conta das drogas, né? E aí a gente começa agora a apresentação. Aqui um breve relato de quem foi o Raul, a gente sabe. A carreira dele foi marcada, até pelas parcerias, inclusive com o Paulo Coelho, que inclusive é um grande amigo dele de muitas e inúmeras vidas passadas, desde quando eles chegaram nesse planeta, porque eles já se conheciam no planeta em que eles estavam antes de estar aqui no planeta Terra. E aí o Raul falece em 21 de agosto de 1989, aos 44 anos. Muito precoce a morte do Raul, né? Infelizmente, ele não chegou nem na terceira idade, né? E garanto que se ele tivesse aqui, ele ainda estaria produzindo obras magníficas para a gente escutar, para a gente ver, porque além de um artista da música, ele era um filósofo, quer queira, quer não, né? Pode passar. E aí a ironia do destino, né? Ele era um defensor da liberdade, como eu falei, mas foi prisioneiro dos vícios, né? Por ironia, ele se tornou dependente do álcool e das drogas. E a lei da causa e o efeito, ela é implacável, né? A semeadura é livre, mas a colheita é sempre obrigatória, né? Então, ele colheu muitas coisas boas, a gente vai falar disso aqui, isso é mostrado para ele lá no Além Vida, mas ele também colheu os efeitos das escolhas dele, do livre-arbítrio que ele teve aqui encarnado, né? Então, após a morte, ele enfrenta as consequências das escolhas, submetendo-se à lei da causa e efeito. E aí, eu trouxe aqui esse momento, logo depois que ele desencarna. Por quê? Porque ele desencarna no apartamento dele, sozinho, na cama, após uma dose violenta de drogas, né? Uma overdose, digamos assim. E aí ele relata aqui que a morte foi como um pesadelo para ele naquele momento.
Ele estava naquele torpor da droga, aquela coisa toda, aquela inconsciência, né? E aí ele sente a morte como um grande pesadelo, né? Ó, senti um profundo torpor, perdi os sentidos, depois de algum tempo eu recobrei a consciência, parecia estar bem, até que percebi algumas pessoas me colocando dentro de um caixão, né? Ou seja, ele foi tentando entender o que estava acontecendo com ele. Para ele estava lá na cama dele passando mal, ou tendo um pesadelo. E aí ele tentou reagir, mas não consegui mexer-me, gritei dizendo estar vivo, mas ninguém me ouvia. Quando fecharam o caixão, dei murros na tampa, tentando abri-la, mas meu esforço era em vão, perdi os sentidos. Senti um medo terrível, principalmente quando percebi que estavam sepultando-me. Não cheguei a entrar em pânico, mas rezei todas as orações que eu havia aprendido e isso, de certa forma, me acalmou. Então, já é um primeiro ponto muito importante para a gente falar, né? Todos nós vamos passar por uma experiência de desencarne em algum momento. Né? Não como o dele, às vezes, por uma overdose, mas um desencarne comum, um desencarne normal. E é importante a gente, quando estiver lá do outro lado, por pior que esteja a situação, por pior que esteja a zona que a gente se encontre, por pior que seja a situação, se a gente se apegar à oração, ela vai dar resultado. Né? Ela vai nos acalmar no momento, ou pelos nossos méritos, ou pelo ambiente que a gente esteja naquele momento, a gente pode ser socorrido de imediato. Não é o que aconteceu com o Raul. Embora ele tenha entrado em oração, ele se acalma um pouquinho, mas ele não é socorrido, porque não tem como socorrê-lo dentro daquela vibração em que ele desencarnou. Né? Ele estava numa vibração, num torpor muito grande. Então, os próprios espíritos, os próprios mentores, os próprios amigos, familiares, protetores dele não conseguiam se aproximar do Raul naquele momento. Ele estava numa vibração muito baixa, muito densa, após o desencarne por uma overdose. Então, mesmo rezando, o máximo que ele conseguiu foi ter um pouco de conforto na cabeça dele físico. E aí lembrei-me da minha vida desde quando eu era criança, revi todo o meu passado, era como se eu estivesse assistindo a uma projeção. A partir daí, naquela solidão profunda, comecei a julgar minhas atitudes, fui um combatente, lutei contra um sistema que eu não aceitava e que me causava revolta. Entretanto, acabei vítima de mim mesmo e não do sistema que eu condenava. Ao longo dessa obra toda, o Raul deixa claro que ele sempre foi contra tudo que estava errado na humanidade. Ou tudo que ele julgava errado na humanidade. A desigualdade, o racismo, a diversidade das classes sociais, o preconceito contra qualquer que fosse o motivo, o sistema de governo. Né? Então, todas as últimas vidas do Raul, ele tentou lutar contra tudo isso. Ele tentou ser uma voz revolucionária. Mas, infelizmente, é o que ele diz aqui, são as palavras dele mesmo aqui, todas essas. Entretanto, acabei vítima de mim mesmo e não do sistema que eu condenava. Então, a partir daquele momento, nessa reflexão, ele começa a entender o que está acontecendo com ele. Ele começa a entender que ele faleceu. Inclusive, durante o velório, as pessoas vêm falar com ele e ele está lá dentro do caixão. O espírito dele continua preso ao corpo, mesmo que o corpo estivesse já inerte. Né? E ele sente o carinho, o calor de todas aquelas pessoas que vêm se despedir dele. E ele, num primeiro momento, tenta falar com elas e vê que é em vão, e aí ele começa a entender. E aí, após o enterro, após o sepultamento dele, ele permanece lá dentro da sepultura. Porque aquele torpor ainda é tão grande que ele não consegue entender o que está acontecendo e nem ter forças. Na verdade, ele tinha as forças, mas não sabia como usá-las para sair daquele momento. Né? A gente sabe que o nosso pensamento ele gira na velocidade da luz. Ele é muito rápido. E quando a gente não tem o corpo físico, que é a âncora, que faz com que a gente esteja ancorado aqui, naquele momento, o nosso pensamento fica levando a gente para onde a gente pensa. No caso dele, ele viveu um pequeno ciclo ali dentro daquela sepultura. Ele não conseguia sair daquilo ali. Ele não conseguia pensar diferente. E ali ele fica, esperando em algum momento alguém vir socorrê-lo. Né? E aí esses momentos da sepultura, que é logo o comecinho da obra, é muito interessante você ler a forma como ele vai percebendo as coisas. Por quê que eu digo isso? Porque muitas vezes um espírito que desencarna em overdose, ele não tem nem consciência do que ele é mesmo depois que ele desencarna. Ele realmente se confunde por completo.
E ele vai para uma zona, para um lugar em que ele não lembra nada, ele não lembra o nome dele, não lembra de nada. Mas o Raul tinha méritos, ele era uma mente muito pensante, uma mente muito inteligente. Então, mesmo durante todo esse torpor, ele consegue ter reflexões absurdamente salutares para ele, né? Então, embora ele buscasse sempre aquela fuga da realidade, né, tio Luiz? O uso de drogas, geralmente, é uma fuga da realidade, né? Aquela pessoa, ela quer fugir daquela realidade e as drogas levam ela em pensamento, em viagem, para longe da realidade dela. Então, mesmo assim, o Raul conseguia ter esse raciocínio vivo, essa consciência, digamos assim, né? E aí, sem perceber, havia optado pela fuga. A mesma fuga que me havia fascinado em outros momentos da minha vida. O sofrimento por que eu estava passando era característico dos suicidas. Vejam, ele não deu um tiro na cabeça, ele não se jogou de uma ponte, ele não entrou debaixo de um trilho de trem, nada disso. Mas ele optou, por longos anos da vida dele, usar toxinas que ele sabia que diminuiriam a vida dele. Ele sabia que prejudicariam o corpo físico. E mesmo assim ele insistiu. Ele ignorou tudo isso. E de certa forma ele se torna um suicida. Não um suicida direto, daquele que realmente vai lá e acaba com a sua própria vida. Mas aquele que, em pequenas doses, indiretamente, vai se suicidando. E aí nesse momento ele já consegue sentir essas características, né? Era assim mesmo que eu me senti, um suicida. Levado pela revolta, percorri o caminho das drogas até encontrar a morte. Embora o mundo me aborrecesse, eu deveria ter continuado no bom combate. Na verdade, fui um equivocado. Apontei tudo que eu achava que estava errado, mas não soube indicar o certo. Então, ele era muito bom em criticar, mas ele não conseguia mostrar o caminho certo. Então, não faço o que eu faço, né? Mas faço o que eu digo. E nem dizer ele conseguia. Ele inspirou muita gente para coisa boa, mas ele também inspirou para o outro lado. A gente vai ver isso mais para frente. Minhas intenções eram boas, isso era claro. O cara era um gênio. As músicas dele, as obras dele e os relatos que a gente pega, o que eu li, as pessoas que conheceram o Raul pessoalmente, ele era um amor de pessoa. Ele era uma pessoa fascinante. Mas as minhas atitudes eram contraditórias. Em vez de atacar e ferir o sistema, eu deveria ter contribuído para transformá-lo. Não corri atrás do ouro dos tolos, mas na cama de meu apartamento fiquei com a boca aberta esperando a morte chegar, que é o momento da overdose, sendo que ele já tinha passado por vários momentos daquele, né? Ele se drogava e ali ele ficava. Ela chegou antecipada, veio convidada pela minha insensatez. Em vez de repousar em meus braços, ela agora fazia arder minha consciência. No auge da minha angústia eu questionava: tenho certeza de que a vida é eterna. Este é apenas um momento como outro qualquer. Vai passar como tudo passou. Pelo menos aqui, não ouço os noticiários infames. Não posso beber nem me drogar. Então vejam, mesmo sem a âncora do corpo físico, a mente dele continuava ancorada na vida em que ele teve. Na personalidade que ele criou aqui, encarnado, né? E aí, meio a tudo isso, em determinado momento, ele consegue sair da sepultura, mas por um anjo dos céus, por um mentor, por um benfeitor, por um espírito amigo. Sim, um espírito amigo de longas datas, um espírito amigo de outras vidas. Porém, um espírito que ainda não estava voltado para a luz, ainda não estava voltado para o bem. Era um espírito que ainda estava aprisionado nos prazeres da carne, e no mundo espiritual ele vivia nos prazeres da carne ainda. É esse amigo que vem e consegue tirar o Raul da sepultura. Chega lá e fala para ele: e aí, malandro? Você vai continuar nesse buraco? Por que você não sai daí? E ele fala: mas eu não consigo sair daqui. Claro que você consegue. Só você levantar. Levanta e sai daí. E ele consegue realmente levantar e sair de dentro da sepultura. E aí esse amigo dele fala para ele: vem comigo, eu vou te mostrar um mundo muito mais legal aqui onde a gente está. Dá para você continuar vivendo nos prazeres da vida. Dá para você continuar usando a droga que você sempre quis. Só que por algum motivo o Raul já não tinha mais aquela atração pelas drogas. Foi uma coisa instantânea. Muitos espíritos que desencarnam através de uma overdose, com um pouco de consciência que eles têm do outro lado, eles buscam de novo os fluidos da droga. Eles buscam de novo os fluidos da toxina, do álcool. E o Raul não. O Raul, quando ele pensava nas drogas, ele já sentia aversão.
O que também mostra os méritos que ele tinha e a consciência tão forte que ele tinha. Em meio a todas as drogas que ele usou, ele ainda tinha uma consciência voltada para o que é o bem, né? E aí esse amigo faz esse convite para ele, ele fala, não quero, tô fora. E ele sai andando pela rua. Só que conforme ele sai andando pela rua, ele percebe que ele está sujo. Ele ainda está com aquela sensação do corpo. Ele ainda está com aquela sensação de putrefação do corpo dele debaixo da sepultura. E aí, primeiramente, ele entra num prédio, tem uma mulher na porta, ela fala, pode entrar, vem tomar um banho. Você quer dormir? Eu te levo para dormir. E quando ele entra nesse prédio, ele percebe que não é um prédio normal. Era, na verdade, um motel ou um bordel. E aí a mulher vai levando ele vai vendo aquela coisa acontecendo. Aí ele vê algumas pessoas fazendo um ato sexual. E aí a mulher fala para ele, vem, pode tomar um banho. Aí ele fala, não, eu só quero tirar essas larvas do meu corpo. Aí a mulher comenta para ele, tem um monte de doido que sai aí do cemitério, acaba vindo aqui e fica com esse papo de que está com larva no corpo. Você não tem nada, você está ótimo, você está perfeito. Vem, vamos pro quarto. Aí ele sente, ele é cilada, Bino. Ele sente que é cilada. E ele fala, não, tô fora, aqui eu não vou ficar, tem gente usando droga, tem gente fazendo sexo, eu tô tudo sujo, vou vazar. E ele vaza. Só que quando ele sai de dentro desse motel, ele escuta uma música. E aí ele reconhece a música, ele fala, poxa, essa música é minha. Da onde está vindo essa música? E aí ele procura e acha um Fusca, estacionado na rua, com um casal de jovens, uma menina de 16 anos e um rapaz de 19 anos. E ele vai atraído através da música, chega nesse carro e para ver o que esse casal está conversando. E aquela música tocando, aquela música é dele. A hora que ele escuta o que o casal está falando, o casal fala o quê? Poxa, esse cara era legal, hein? Nossa, o Raul era bom demais, não era? Era. Não, esse cara era um maluco beleza mesmo. Ele era tão bom, vamos homenagear ele? Vamos homenagear ele. Como que esse casal homenageia ele? Com drogas. Pega lá um papelote de cocaína e usa as drogas. Aquilo ali faz com que ele fique transtornado. Porque a hora que ele escuta uma coisa, que ele fala, nossa, uma coisa boa, minha música. Ele vai lá e o que a música dele está fazendo? Está estimulando o consumo de drogas. Está estimulando que aquelas pessoas consumam, aquele jovem casal, uma menor de idade, um jovem de 19 anos, consuma droga. Aí ele entra em parafuso. De novo ele fica mal pra caramba, senta num canto da calçada, começa a chorar, desesperado, porque ele não sabe o que fazer, ele sente o peso da responsabilidade, o peso de tudo aquilo que ele proporcionou, né, para aqueles jovens, e começa a pensar quantos outros não estão na mesma situação. E aí nesse momento vem um grupo de jovens e fala, não, vem com a gente que a gente vai te ajudar. Pode vir com a gente que tem um outro lugar aqui que a gente pode ficar lá, você vai se sentir melhor. E ele vai. Só que qual que é esse lugar que levam ele? É o Vale dos Drogados. O Vale dos Drogados é uma região umbralina, aonde todas as pessoas com essa mesma situação, com essa mesma vontade, né, os afins se atraem, né? Então todas essas pessoas que pós-morte buscam ainda os efeitos de droga, ainda se sentem viciados pelas drogas, se concentram nesse vale, junto com os suicidas involuntários. Quase que uma cracolândia ali no umbral, como disse o Marcelo aqui. E é verdade. E ali ele fica, ele está cansado, ele descansa. Quando ele acorda, tem um grupo em volta dele falando, aê, que bom que você acordou, vamos à droga. E ele entra em desespero. Porque não, por mais viciado que ele fosse, ali em espírito ele não sentia mais atração pelo vício. E ali desesperado ele começa a chorar enlouquecidamente, pedir clemência a Deus e pedir ajuda. Nesse momento aparece uma luz gigantesca e através dessa luz sai um espírito samaritano, um benfeitor, que vai até ele e fala, agora você conseguiu chamar a nossa atenção, agora você está disposto a pagar os seus próprios pecados. O remorso, o arrependimento está muito grande. E é isso que importa. Você pediu perdão. E agora eu vou te ajudar. E aí esse espírito leva ele não para um lugar muito bonito. Ainda dentro do Vale dos Drogados, mas um local um pouco mais afastado para o grupo que eles chamam de o grupo dos conscientes. O que é o grupo dos conscientes? São aqueles espíritos que estavam na mesma condição que o Raul, mas já não queriam usar drogas.
entendiam os erros que cometeram, já estavam arrependidos e buscavam uma transformação. E aí esse espírito amigo, que ele dá o nome de Felipe, fala para ele, fica aqui com o grupo dos conscientes e vai lidando com essas toxinas. Você precisa drenar ainda todos esses efeitos, todo esse torpor que você ainda tem dentro de você. Se fortaleça, fique mais forte e fique aí. E ali, no grupo dos conscientes, ele começa a conversar, todos eles têm uma experiência parecida. Morreram por causa das drogas, mas já entenderam a diferença e querem caminhar para a luz, querem caminhar para corrigir esses próprios erros. E ali ele fica. E aí ele começa a perguntar, mas o que a gente vai ficar fazendo aqui? Nada? Não, pelo contrário, nós vamos socorrer aqueles que ainda não estão conscientes. Nós vamos socorrer aqueles que chegaram aqui como você, que não conseguiu nem andar. E aí ele fica lá, socorrendo esse povo todo. E o tempo passa. E ele fica ali com esse grupo e fica um tempão. No meio desse grupo ele conhece uma moça. Essa moça era muito fã dele, em vida. E o que essa moça está fazendo lá? Ela também morreu de overdose. E aí ele de novo se comove, de novo ele vem um turbilhão de coisas na cabeça dele. A moça explica para ele que ela teve tudo o que ela podia ter na vida. Ela nasceu numa família muito abastada, teve tudo do bom e do melhor, mas ela não tinha o carinho e a atenção dos pais. E essa falta de carinho e atenção dos pais fez com que ela conhecesse uma turma de roqueiros, e esses roqueiros, em determinado momento, oferecem a droga para ela, e aí ela acaba entrando no mundo das drogas. Ela conta toda a experiência dela, faz ele refletir novamente. Isso dá forças para que ele continue lá trabalhando e atendendo as pessoas. E aí ele conta vários relatos de pessoas que ele encontra ali, que desencarnaram por um acidente durante o uso de drogas ou por overdose. E lá ele fica. Até que, em meio ao Vale dos Drogados, uma luz surgiu, é o que eu acabei de contar para vocês. O vale onde estava é para aqueles que ainda estão presos ao vício, enquanto não demonstrarem vontade de se libertarem. Continuarão lá. Vejam, o que é importante aqui? Em nenhum momento ele encontrou Deus. Em nenhum momento ele encontrou o diabo. Em nenhum momento alguém apontou o dedo e falou, você vai ficar aí sofrendo, porque você errou na sua vida. Ninguém julgou ele. Ele se julgava. Ele mexia com a própria consciência. Ele decidia o que ele queria fazer naquele momento. Ele sentiu o arrependimento. Ninguém precisava apontar para ele os erros dele. Não tinha um Deus soberano de barba julgando ele. Olha, meu filho, você errou, então você vai com aquele amiguinho do tridente ali para baixo. Não, ele próprio estava lá. E só saíam de lá aqueles que demonstrassem a vontade própria de se libertarem. Ninguém ia chegar para eles e contar, olha, se você falar que você está arrependido, você vai para um lugarzinho melhor. Não, não adianta. Tem que vir de dentro, tem que vir deles. Então, nesse Vale dos Drogados, era isso que eles se encontravam. Então, unido a um grupo de jovens já em recuperação, em um local próximo do vale, mas ainda no vale, o grupo dos conscientes, como eu falei da Rosa, a sua fã, e aí ele deixa claro aqui que não adianta esperar de braços abertos e nem cruzados, mas que você pode acelerar a sua recuperação ajudando aqueles que ainda estão por situação, com amparo, conversa, orientação e otimismo. E é o que ele fica fazendo. Observei, palavras dele, observei que quase todos me conheciam. Olha que situação. Ele estava em pleno Vale dos Drogados e praticamente todos que estavam lá conheciam o Raul. Sabiam quem era o Raul Seixas. Isso me fazia sentir corresponsável pela situação em que estavam. Eu, que acreditava ser um filósofo e sonhava em construir a cidade das estrelas, estava agora em plena cidade das sombras. Eram todos suicidas involuntários, vítimas das drogas, como eu. Toda vez que nós ultrapassávamos a barreira do bom senso, e agredimos a natureza em nós ou fora de nós, ela nos responde à altura de nossa agressão. Como a natureza física e a natureza etérica estão estreitamente ligadas. Acabamos transferindo para a nossa natureza extrafísica o resultado das nossas ações menos felizes. Então ele também começou a perceber que ele estava cheio de chagas pelo corpo. Então ele usou muito álcool. Ele tinha uma mancha enorme na área do fígado. Ele, no final da vida, por falta das veias ali dos braços, ele utilizava a droga através dos pés. Ele tinha os pés inchados, os pés doloridos. E ele começa a perceber isso.
Ele começa a perceber que aquilo que ele fazia lá no corpo físico veio para o perispírito dele. Porque lembram, o perispírito ainda é uma matéria, né? Ele ainda é matéria, o perispírito. Mais sutil, como alguns dizem de quarta dimensão, mas ainda é matéria. Então ela pega tudo que a matéria lá, a física, fez também. Transfere lá para o perispírito. E era o processo que ele estava passando no momento. E aí, após um longo período de recuperação no Vale dos Drogados, né, os espíritos acabam, por mérito, sendo encaminhados para uma colônia escola, que é um local de aprendizado e evolução espiritual. É o que acontece com o Raul em determinado momento. Durante aquele grupo dos conscientes, logo que ele chegou, ele até perguntou, mas ninguém sai daqui? Não, sai. Conforme vai se recuperando, eles vão indo embora. Ah, que legal. Chega o momento dele. E aí, quando chega o momento dele, ele fala, nossa, mas quanto tempo faz que eu estou aqui? Faz muito tempo? Eu nem me lembro quanto tempo eu estou aqui, no Vale das Sombras, no Vale dos Drogados. E aí falam para ele, Raul, você ficou quase 1 ano na sepultura. Vejam, 1 ano. 1 ano após a morte dele, ele ficou na sepultura. E depois que você saiu, aqui você deve estar uns 6 anos aqui no Vale dos Drogados. A sorte é que você criou consciência, se arrependeu, está disposto a melhorar e fez caridade pra caramba aqui. Então, o que é uma das coisas que o Espiritismo nos ensina? Sem caridade não há salvação. Então você vê, mesmo lá, mas lá junto com suicidas, com ex-drogados, mesmo num vale escuro, só de sombra, sem luz do sol, dá para fazer caridade. E foi essa caridade que ele fez que deu esses méritos para que ele conseguisse sair. E aí ele é convidado a sair. E ele até conta, que ele fala que o tempo que ele estava lá na sepultura, as pessoas iam visitar o túmulo dele e jogavam flores. E aí ele até lembra, ele fala, poxa, teve uma época que eu e um amigo, numa loucura de drogas, a gente tentou se comunicar com as plantas. E a gente acha que até conseguiu se comunicar com as plantas. Talvez por isso que eu sinto o cheiro delas, mesmo na sepultura. Então, quando as pessoas iam e depositavam flores na sepultura dele, ele sentiu o aroma das flores. Aquilo amenizava um pouco o cheiro que ele estava sentindo lá naquela sepultura. Então, até isso ele conseguiu perceber. E aí ele é resgatado por um outro amigo que se chama Ronaldo. E aí ele vai para uma colônia escola. O que é a colônia escola? Ainda é ali, pouco para baixo da crosta, né? Está quase aqui no nível do planeta Terra já. Mas ainda é um local de muita aprendizagem. E aí ele entra lá, nesse ambiente as almas recebem orientação adequada para compreender melhor suas experiências. A colônia funciona como uma instituição de ensino superior espiritual, como se fosse um grande campus, uma grande universidade, onde os alunos moram ali, estudam ali, vivem ali. Onde cada um pode se desenvolver suas potencialidades. É um lugar de cura, reflexão e crescimento, onde o amor e a compreensão substituem o julgamento e a punição. E aí as palavras dele. Aqui todos somos alunos e do Ronaldo, que foi quem levou ele para a colônia escola. Aqui todos somos alunos e professores, estudamos e desenvolvemos meios de contribuirmos com a transformação da humanidade, inserindo na arte mensagens de fé e renovação. Entretanto, temos experimentado inúmeros fracassos. Muitos desceram à Terra com essa missão, mas quando alcançaram a fama, esqueceram os compromissos assumidos. Temos alguns deles que ainda estão encarnados, desfrutando de valiosos recursos de comunicação, mas infelizmente, por mais que tentemos influenciá-los, acabam servindo ao consumismo predominante na Terra. E aí, o Ronaldo leva o Raul para o apartamento dele. Esses apartamentos aqui eram onde eles viviam. E quando ele chega nesse apartamento, o Ronaldo fala para ele, olha, aqui está o seu apartamento, pode ficar aqui tem suas coisas, você pode dormir, pode descansar. E quando ele olha aquilo, ele fala, nossa, mas eu já conheço esse apartamento. Sim, você já morava aqui antes. Ah, eu já morava aqui? Já, você já morava aqui antes. Ou seja, antes de encarnar para essa vida, ele já estava nessa colônia. Por quê? Porque essa colônia é conhecida por abrigar artistas, filósofos, músicos, toda essa galera que tem uma criatividade muito grande, uma vontade muito grande de mudar o mundo e, ao mesmo tempo, uma revolta muito grande para ser expressada. E dali saem praticamente todos os artistas que a gente conhece.
todos eles, muito provavelmente, ou estavam nessa colônia escola ou passaram em algum momento, em alguma encarnação por ela. E ali ele começa a perceber que também todos conhecem ele. Então, quando ele estava lá no Vale dos Drogados, todos os drogados o conheciam. Aquilo deixava ele chateado. Aqui na colônia escola, todos também conheciam. Só que aí ele já começou a ficar um pouco mais animado. Ele falou, poxa, aqui está todo mundo estudando, está todo mundo evoluindo, e aqui todos me conhecem também. E aí ele começa a perceber que ele já era daquele lugar. Ele voltou para da onde ele saiu. Ele já estava lá. E aí ele começa a fazer perguntas ali para os mentores que estão ali ajudando ele, e ele fala assim, poxa, mas se eu já vim aqui, por que eu não lembro de tudo de uma vez? Por que eu tenho que ficar perguntando para vocês como é que as coisas funcionam? Por que eu tenho que ficar aqui na dúvida se eu lembro ou se eu não lembro? Vocês já não dão um gatilho aí e faz eu lembrar de tudo? E aí o mentor fala para ele, fala assim, porque você apequenou a sua consciência. A nossa consciência, ela pode ser expandida, ela pode ser infinita. Mas você foi aprisionando ela e diminuiu ela ao que você lembra da sua última encarnação. Então, não somos nós que temos que te liberar para você lembrar. É você que vai expandir essa consciência e em algum momento vai conseguir lembrar. Mas fique em paz e se mantenha bem. E ali ele passa por grandes momentos de sofrimento. Porque toda hora ele voltam essas reflexões, voltam essas angústias, voltam esses arrependimentos. Então ele vive um altos e baixos, mas já nessa colônia. E aquele amiguinho dele, que lá na sepultura tirou ele para que ele continuasse nos prazeres mundanos, toda hora dava um jeito de entrar em contato com ele e falar, tá fazendo o que aí, meu? Vai querer ser bonzinho agora? Volta para cá, meu, tenho tudo aqui. A gente vai de novo viver a vida que você sempre viveu lá encarnado, a gente vai continuar vivendo aqui, tá fazendo o que aí? E é aí que ele chega no momento de precisar se autoconhecer. E aí que começam os questionamentos mais profundos. E aí que ele começa a querer cavar e a investigar mais e mais de onde ele veio, para onde ele vai, quem ele é. E através desse autoconhecimento, ele fala, né, lá na colônia escola, o tratamento que se opera lá na colônia escola é um tratamento biológico, por incrível que pareça. Não tem mais o corpo físico, mas continua sendo um tratamento biológico. Ele não se efetiva apenas na recuperação de células, é a recuperação da mente que importa. Porque as células ele já não tem mais, ele faleceu, o corpo físico ficou lá na sepultura. Ali ele está só no perispírito e no espírito. Então é a mente dele que ele precisa tratar. Quanto mais tempo o espírito se demora para se conscientizar do erro que praticou, mais demorado será a sua recuperação, coisa que não aconteceu com o Raul. Embora ele tenha ficado lá 1 ano de sepultura, mais 6 anos no vale, longos 7 anos, foi rápido. Porque tem espírito que fica lá 1 século. Ele conseguiu criar essa consciência. Por que depois da morte física não continuei atraído pelas drogas? Olha o autoconhecimento vindo, olha o que ele quer saber. Porque ele em vida era 100% atraído pelas drogas. Pós-vida ele tem repulso às drogas. Como que foi tão fácil essa chave e de forma automática? Ele não precisou se esforçar para não querer usar as drogas. Ele automaticamente já não queria as drogas. E aí ele pergunta isso. Por que eu senti, pelo contrário, senti repugnância? E aí ele fala, embora você não se lembre, você tem valorosos amigos no mundo espiritual. Antes mesmo de você desencarnar, durante o período em que estava enfermo, eles o ajudaram muito, anulando certos efeitos de seu perispírito, causado pelos abusos, os quais poderiam agravar ainda mais a sua situação. Nosso grande erro foi cometido na velha Lemúria. Lemúria é antes do planeta Terra, onde alguns espíritos foram exilados de lá, porque aquele plano, aquele planeta entrou numa nova evolução, e aqueles que não estavam preparados a seguir aquele novo ritmo, foram deslocados para o planeta Terra, que era um planeta ainda jovem, ainda criança, digamos assim. E aqui eles continuaram se desenvolvendo. E aí ele explica isso para ele, na velha Lemúria, quando nos associamos a um grupo de exilados como nós, que praticava muitos rituais macabros. Esses rituais eram regados a drogas produzidos por verdadeiros alquimistas das trevas. Então vejam, nesse momento ele relata até coisas muito pesadas, rituais muito ruins. E não vale a pena a gente ficar falando disso. Mas o que é importante mostrar? Que aqui nessa vida, o que atraiu o Raul para as drogas, primeiro foi a revolta que ele sentia, e segundo, quando ele usava as drogas, ele tinha lampejos dessa vida na Lemúria, em que eles faziam rituais em que transcendiam a carne.
Então, de certa forma, o subconsciente do Raul, quando ele usava droga aqui, ele achava que ele ia ver os deuses. Ele achava que ele ia transcender. Então, isso atraiu ele aqui na última vida para as drogas. Isso ajudou a atrair ele. Então, é por isso que quando usava as drogas, eu me sentia como se estivesse realizando algo místico. Era como se estivesse me preparando para sondar o infinito. Então, vocês veem como o maior tema aqui hoje, claro, é o uso de drogas e o suicida involuntário, mas nós, pessoas que, poxa, às vezes não convivemos com isso, mas temos um parente, temos um amigo, um conhecido que está afundado nisso, está com um vício muito forte em drogas. A gente julga essa pessoa. A gente vai lá e julga. Não, esse cara é um vagabundo. Essa mulher é uma vagal. Não fazem nada de certo. Se droga porque quer. Se droga porque é mais fácil. Porque não quer trabalhar, porque não quer estudar. Não dá para julgar. Em vez de a gente julgar, vamos tentar ajudar. Em vez da gente ficar bravo, vamos tentar dar palavras de otimismo, de positividade para essa pessoa. Porque, por mais que pareça não surtir efeito, vai surtir efeito na hora que tem que surtir o efeito. Aquilo vai ficar no consciente daquela pessoa, vai ficar no subconsciente dela também. Então você vê, no caso do Raul, nem ele sabia por que ele usava as drogas. Aqui ele foi entender por que indiretamente ele usava as drogas. E aí muitos estão fracassando em missões parecidas com as de Raul. Eu servi ao consumismo, mas acabei induzindo muitos a consumirem um produto cujos efeitos levam à morte. Reconheço que sou um dos que fracassaram. Por quê? Porque é explicado para ele que a maioria daqueles artistas que vivem naquela escola colônia fracassam. Por quê? Quando uma pessoa fica famosa, quando uma pessoa aqui em terra faz sucesso, tem um dom, o que acontece com ela? Ela ganha muito dinheiro. Ela ganha muita notoriedade. E isso infla o ego daquela pessoa e as tentações vêm. Vêm muito maiores do que aqueles que são menos abastados. Porque eles passam até o mundo aos pés deles. E fora o isolamento que essas pessoas passam também, porque Além estão disso, cercadas por pessoas interesseiras. Exatamente. Elas vão se fechando, né? Então muitos saem daquela colônia escola com a missão, como o Raul. Ele veio trazer missões para a gente refletir. Ele veio para trazer essa sensação de liberdade para nós. Na época dele, quando ele era um adolescente, se separar era proibido. O divórcio era proibido. Isso não existe. As pessoas são livres. É uma parte da lei humana que evoluiu graças a Deus. Mas não é só a lei, é a nossa cabeça. Quantos de nós aqui temos vós, que se você falar, olha, me divorciei, eles até hoje, se estiverem vivos, falam, ai meu Deus, que coisa ruim. Quem disse que é ruim? Quem falou que é ruim? Então a gente tem que ter essa liberdade. O Raul veio para trazer essa liberdade para nós, essa mensagem, e ele se perdeu. E é o que ele fala aqui, a maioria deles se perde também. Porque a hora que vem a enxurrada de fama, a enxurrada de grana, a enxurrada de tudo, de holofote, a tentação acaba sendo meio fácil de você ser sucumbido. E aí, apesar desse fator negativo, aí é uma mentora que já está falando com ele, que na verdade é a diretora dessa colônia escola. É a pessoa que cuida de todos e da evolução coletiva ali. E ela fala para o Raul, apesar desse fator negativo, você foi um dos poucos que conseguiram marcar alguns pontos positivos com relação à nossa proposta de trabalho. Agora, mais do que nunca, entendo a sabedoria e a bondade divina. Deus nos criou livres e será no exercício dessa liberdade que um dia alcançaremos a perfeição. À medida que o ser avança no bom uso dessa liberdade, automaticamente ofere a si mesmo recursos ainda mais amplos, alargando os seus horizontes em direção à verdadeira felicidade. O que é isso aqui? É o livre-arbítrio. Então, se a gente souber usar o nosso livre-arbítrio, se a gente souber resistir às tentações, nos concentrar e assumir os nossos erros, porque errar é humano, a gente está aqui para errar. Se a gente não precisasse errar, a gente nem estava aqui. Eu ficava lá na colônia escola, lá, ajudando os outros que estão vindo encarnar, ficava em planos ainda mais superiores. Eu não precisava estar aqui. Se eu estou aqui, é porque eu preciso errar para aprender. Errar é humano. Então é outra coisa que a gente tem em mente. Vamos usar o nosso livre-arbítrio de forma livre e vamos assumir as consequências dele, boas ou ruins. A gente tem que assumir essas consequências e encarar isso de frente, não se penalizar e se afundar. Errou, tropeçou, caiu, levanta e segue o seu caminho.
E nesse caso, ele até fala, a lei da relatividade faz sentido, realmente. Tudo ao grau de ação é relativa ao grau de evolução que a gente alcança. Que é isso. Por que eu não me lembro, então, de tudo? Porque você acabou não tendo um grau de evolução de consciência para poder lembrar. Né? Uma coisa muito importante, nosso pensamento é livre. Dentro do nosso pensamento, a gente está o tempo inteiro livre. A gente pensa o que a gente quiser, a hora que a gente quiser, do jeito que a gente quiser, imagina o que a gente quiser. Dentro da nossa cabeça, a gente é livre. Agora, a consciência não é livre no momento que a gente encontra mais uma pessoa. Por quê? Porque o direito daquela pessoa termina quando começa o meu e vice-versa. Então eu posso pensar o que eu quiser aqui dentro, mas eu não posso ofender nem ferir o próximo. Vocês entendem? Como a consciência ela passa a ser relativamente cerceada? Por isso que o contato coletivo é tão importante para a nossa evolução. Senão cada um nasce isolado numa ilha diferente, o planeta Terra seria um planeta de ilhas, cada um está numa ilha lá e se vira aí, amigão. A gente vive junto exatamente para isso. E aqui a gente já caminhando para o final, mensagens dessa experiência vivida por Raul. A responsabilidade pessoal de cada um. Somos responsáveis por nossas escolhas e suas consequências, tanto na vida terrena quanto na morte. As escolhas e ações durante a vida terrena representam as sementes que plantamos. Os vícios como prisões, é outra mensagem que fica nessa obra. O abuso de substâncias não liberta, mas aprisiona o espírito em ciclos de dependência que persistem além da morte. As consequências de nossas ações servem como lições para a evolução. A liberdade de consciência. A verdadeira liberdade não está na ausência de limites, mas na consciência das nossas ações e seus impactos. Foi o que eu falei. Dentro do pensamento a gente está livre, mas conscientemente a gente tem que estar toda hora se cuidando e cuidando do próximo. E a colheita e misericórdia divina, né? No plano espiritual colhemos os frutos correspondentes. Mesmo nos momentos mais difíceis, o auxílio espiritual está disponível para quem busca evoluir e aprender, ou seja, não importa o tamanho do mal que você fez, importa que tem um caminho a seguir, tem uma regeneração, tem uma mudança, tem um perdão, tem uma transformação. Como o próprio Raul gostava de dizer, seja uma metamorfose ambulante. Hoje eu errei, amanhã eu tento acertar. Então, por pior que tenha sido a sua atitude, você vai ter a chance de reparar os erros. Você vai ter que ser firme, dependendo do que você fez, para reparar vai ser um pouquinho doloroso. No caso dele, ele ficou no mínimo 7 anos lá, na dor. Aí ele chegou na colônia escola e provavelmente está lá até hoje, trabalhando, ajudando os artistas que hoje estão aqui encarnados, cuidando de todos eles e orientando. Talvez ele tenha até ido para uma outra colônia escola maior ainda, num plano superior, porque esse é o caminho dele, né? E aí as reflexões finais, para a gente finalizar. O mundo só é uma droga para quem se droga no mundo. É a fuga da realidade, não é, tio Luiz? Não é isso? Então, o mundo só é uma droga para quem se droga no mundo. Por mais difícil que seja, você tem seu livre-arbítrio, segue o caminho. Está difícil, eu não consigo me locomover, eu tenho um problema mais sério. Reflita, tenta fazer o seu melhor dentro daquelas necessidades que você está. Não é fácil, ninguém falou que é fácil, mas a ideia é essa. Desafios enfrentados em vida e após a morte, o legado artístico de Raul Seixas permanece vivo e influente na cultura brasileira. Sua história, conforme psicografada pelo Nelson Moraes, nos convida a refletir sobre as nossas próprias escolhas e os impactos da jornada espiritual. Um grande alerta sobre a responsabilidade que temos sobre nossas vidas e as consequências que enfrentaremos no plano espiritual. Vejam, o Raul lá, ele não sofria pelo que ele fez com ele. O que mais fazia ele sofrer é ele ver o que ele fez com as pessoas. Ele vê o que... Ele fez coisas boas, mas ele fez na mesma proporcionalidade coisas ruins. As pessoas se inspiravam nele. Ele, naquela posição, ele era um formador de opinião. E as pessoas se formavam através dele. E ele começou a encontrar as pessoas lá. Isso foi o que mais dificultou a jornada do Raul. Ou seja, às vezes a gente pensa muito na gente. E esquece de pensar no próximo.
É não faça ao próximo que a gente não gostaria que fizesse a si mesmo. E esse foi o maior enfrentamento do Raul. O que ele fez com ele estava lá, ele já sabia, ele fracassou, ele sabe, ele estava aguentando as dores que ele tinha, as chagas, inclusive algumas delas não vão sumir, ele vai trazer para uma próxima vida, vai nascer com alguns problemas de saúde, para poder drenar tudo isso que ficou no perispírito dele, mas isso não estava preocupando ele. O que mais preocupava ele é a consequência que ele teve na vida das pessoas. A influência que ele teve pelo mal, em vez de ter uma influência pelo bem. A verdadeira liberdade está na consciência e no equilíbrio e não nos excessos que aprisionam o espírito na matéria. E aí resta a nós sempre pedir, como a gente vê em muitos shows, em muitos bares, em muitas apresentações, toca Raul. Mas toca ao Raul naquele sentido que a gente quer ser tocado. E não naquele sentido egoísta, autodestrutivo, né? Para que a gente possa, com esse toca Raul, mudar na nossa própria cabeça a chavinha do toca Raul. Porque geralmente o pessoal fala, toca Raul, é hora de tomar a última cerveja, cair de bêbado no chão, fazer mais uma loucurinha. Toca Raul, vamos tocar esse negócio aqui para não falar outra coisa, né? Vamos tocar isso aqui de cabeça para baixo. É importante a gente aprender com ele. E ele, quando ele é levado para psicografar essa obra, esse é o efeito. A gente sabendo tudo isso, a gente começa a conseguir reverter tudo aquilo que ele próprio fez de errado. Os erros dele são aprendizados para nós. Então, o que eu tinha para falar hoje é isso. Recomendo a vocês lerem a obra, ela é muito mais densa, muito mais detalhada, é até muito mais pesada do que isso que a gente falou aqui hoje. Mas é importantíssimo porque ele é um belo de um ícone para todos nós até hoje. E fica aí a mensagem que toda vez que a gente ouvir um toca Raul, a gente mentalizar ele, coisas boas e a evolução de todos nós. Era isso aí.